Olá, crianças! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Agora, nós vamos corrigir as atividades de 29 de junho a 3 de julho. Nós vamos começar pelo EMAI, por matemática. Vamos lá? 1. Vocês deveriam contar quantos gatinhos tem aí na ilustração. 50. E na 2, quantos ratinhos? 60. Vamos responder as perguntas? 3. O que há mais, gatinhos ou ratinhos? Ratinhos, ó, porque 60 é maior do que 50. Quantos a mais? 10 a mais. 5. Quantos são os gatinhos e ratinhos juntos? Então, vocês deveriam juntar esses dois valores. Aqui no canto, a professora colocou uma continha, tá? Uma das formas de resolver essa questão. Então, 50 mais 60 é igual a 110. Então, se eu juntar o número de gatinhos e de ratinhos, eu vou ter 110. Atividade 5.2. Tiago tem duas coleções de peças para montagem de figuras. Quantas peças há em cada coleção? Na primeira, há 55. E na segunda, há 47. Vamos responder as perguntas? A. O que há mais? Peças vermelhas ou azuis? Vermelhas, porque o 55 é maior do que o 47. B. Quantos a mais? 8 a mais, tá? Do 47 até chegar no 55 são 8 números. C. Se Tiago juntar os triângulos com os quadrados, qual o total de peças que ele terá? Então, mais uma vez, a Pro vai colocar a continha aqui no cantinho, tá? Então, se eu juntar o 55 com 47, eu vou ter quanto no total? Vamos lá? 5 mais 7 dá 12. Então, o 2, que é a unidade, vem aqui. E o 1, que é a dezena, sobe. 5 mais 4 mais 1 dá quanto? 10. Então, se eu juntar os dois valores, eu vou ter 102, tá? D. Desenhe o número de peças que faltam para que Tiago tenha a mesma quantidade de peças dos dois tipos. Então, ó, vamos lá. Já tenho 47. Se eu colocar as 8 pecinhas, será que eu chego no 55? Vamos lá? 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 5.3, número 1. Na sua sala de aula foi feita outra rodada de contagem, contando de 1 em 1, a partir do número 39. Então, vamos continuar a sequência? Tá andando de 1 em 1. 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46. Agora, pessoal, na 2, está contando de 2 em 2, começando pelo 48, tá? Então, vai ficar assim: 50, 52, 54, 56, 58, 60 e 62. A 3 também está de 2 em 2, começando pelo número 17. Sempre colocando 2, tá? 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 31. Ficou dessa forma. Atividade 5.4. Número 1. Lucas escreveu números em cartelas e perguntou se Sofia sabia fazer a leitura deles. Em
seguida, perguntou quais poderiam ser os dois próximos números que ele havia escrito nas cartelas que estavam viradas para baixo. Quais números você responderia? Por quê? 40 e 45. Por quê, pessoal? Porque nós podemos observar que os números estão aumentando de 5 em 5. Então, seria 40 e 45, os dois próximos números. 2. Agora foi a vez de Sofia escrever números em cartelas e ela disse que utilizou um padrão para realizar a tarefa. Então, o que vocês deveriam descobrir? Que padrão que ela criou em cada sequência? Vamos lá, vamos observar? A. Observando bem os números aí. Qual será que é o padrão, pessoal? E qual será o próximo número aqui da cartela amarela? A azul vocês deveriam colocar se quisessem, tá? Aqui na questão está pedindo para colocar da amarela. Vamos lá? O próximo número seria o 3 e depois o 1. O padrão que ela utilizou foi sempre diminuir 2, tá? B. Observando bem aí, pessoal, qual será o próximo número? O 24 e depois o 28. O padrão que ela criou foi, sempre aumentar 4, sempre mais 4. C. Qual será que é o padrão, pessoal? Sempre menos 3. Então, o próximo número aqui foi o 11 e depois o 8. D. Observando bem, pessoal, qual foi o padrão? Sempre mais 2. Os números foram aumentando de 2 em 2. Então, o próximo número aqui da cartela amarela seria o 41. Atividade 5.5. Você já observou que cada mês do ano é representado por um número? Escreva ao lado de cada mês o número correspondente a ele. Vamos lá? Janeiro, 1. Abril, 4. Setembro, é o mês 9. Julho, o mês 7. Março, o mês 3. Fevereiro, o mês 2. Maio, o mês 5. Outubro, mês 10. Dezembro, o mês 12. Junho, mês 6. Novembro, mês 11. E agosto, mês 8. Escreva abaixo os meses que têm 30 dias. Abril, junho, setembro e novembro. 3. Agora escreva quais meses têm 31 dias. Janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro. 4. Escreva o nome do mês que tem 28 ou 29 dias, pessoal. Fevereiro. 5. O pai de Luísa viajou em uma segunda-feira e voltou para casa na sexta-feira da mesma semana. Quantos dias durou sua viagem? 4 dias. Agora nós vamos corrigir língua portuguesa, começando com ler e escrever. Atividade 2C, primeira parte. Separação entre as palavras. O que vocês deveriam fazer? Ler cada frase com muita atenção e depois reescrever, dando o espaço adequado entre as palavras, tá bom? Vamos lá? Primeira frase ficou assim. Onde vais, elefantinho? Correndo pelo caminho. Assim, tão desolado. Aqui tem duas frases. Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com medo danado. Encontrei um passarinho. Aqui é continuação, tá? Parte 2 da atividade 2C.
Então, vocês deveriam ler esse texto, elefantinho, tá? Que está escrito corretamente, e corrigir a escrita anterior de vocês, tá bom? E depois, vocês deveriam circular algumas palavras, tá? A primeira palavra era pobre, que está aqui. Segunda palavra, tão. Terceira palavra, espetaste. Quarta palavra, o, bem aqui do ladinho do espetaste. E última palavra, Atividade 3D. O que vocês deveriam fazer? Observar bem essa figura e separar aqui no quadro palavras que começam com C e as palavras que começam com QU. Primeiro que começa com C. Tinha curva, conta, carroça, carrossel, caneca, carretel e canção. E que comecem com QU, quitanda, quiabo, quatro, cota, quilo, quirera, quati. Agora, nós vamos corrigir esse livro, APS, de língua portuguesa. Primeiro, era sobre parágrafo e pontuação. Vocês deveriam observar esses dois textos e observar o que eles têm de diferente, tá? Depois, vocês deveriam ler essa explicação na letra B, tá bom? 2. No texto 2, pinte os espaços no início das linhas, depois complete a explicação a seguir. Então, vocês deveriam pintar esse espaço aqui no início, tá? Vamos lá, completar. No texto 2, os espaços antes das linhas indicam o início do parágrafo. Então, há quantos parágrafos aí, pessoal? 3 espaços e, portanto, 3 parágrafos. 3. Com a professora, leiam as frases. Vamos lá, frase 1. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? E a frase 2. Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. A. Pintem de amarelo os sinais que estão ao final de cada uma das frases. Então, vocês deveriam pintar de amarelo, esse aqui, que é o ponto de interrogação. E esse aqui, ó, que é o ponto final. B, aqui tinha explicação, tá? A frase 1 é uma pergunta. Então, por isso, precisou de um ponto de interrogação no final. A frase 2 dá uma resposta. Então, o sinal adequado é o ponto final, tá? Vamos corrigir ciências. Primeira atividade, vocês deveriam ler esse texto e observar as imagens e depois responder oralmente. Quais diferenças você percebe entre os ambientes mostrados na imagem? É uma resposta pessoal, tá bom? 5. Observe os ambientes representados nas imagens e depois complete o quadro. Então, ó, a imagem número 1 é um ambiente de floresta. E a 2 é um ambiente de deserto, tá? Então, com base nas imagens, tente deduzir algumas características dos ambientes e depois complete o quadro. Essa era uma resposta pessoal, tá bom? Mas aqui no quadro tem algumas possíveis respostas que eu vou falar para vocês, tá bom? Primeiro, ambiente de floresta. Qual será que é a temperatura que a gente pode deduzir? Que é quente durante o dia e a noite. Quantidade de chuva, pessoal? Costuma ser chuvoso. E os seres vivos? Alguns possíveis seres vivos, olha, pássaros, macacos, serpentes e muitos outros, né? Agora, o ambiente de deserto. Como será que é a temperatura? Quente durante o dia e frio à noite. E a quantidade de chuva? O deserto é seco.
E os seres vivos? Alguns possíveis seres vivos, olha, escorpiões, lagartos, serpentes. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até mais.